Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Estamos começando mais um Pod Triângulo, podcast que dá voz ao Parlamento Jovem do Polo Triângulo, esse polo bonito aí da região do Triângulo Mineiro. Hoje eu estou com convidados especiais aqui, alunos de Conceição das Alagoas. A gente tem o Miguel, a Sofia e a Maria Alice, que vão falar com a gente bastante aí sobre essa experiência do Parlamento Jovem, também sobre essa experiência desse ano. Vou me apresentar, eu sou o host desse podcast, meu nome é Marcos, eu sou um homem cis, negro, estou usando fone de ouvido, cabelo preto, óculos com armação marrom, barba com cavanhaque e uma camiseta preta com a logo do Parlamento de Melhorias do Ensino Escolar, que foi o tema de 2023. Vou passar agora para os meninos se apresentarem para a gente. Boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estiverem escutando isso. O meu nome é Miguel, eu tenho 15 anos, estou no segundo ano do ensino médio, é meu segundo ano no Parlamento Jovem. Eu sou um adolescente branco, de cabelo cacheado, estou vestindo um moletom da cor verde, óculos de armação quadrada, e estou no meio de duas meninas, no meio da Sofia e da Maria Luísa, que vão se apresentar para vocês agora. Eu sou a Sofia, tenho 18 anos, sou uma pessoa não binária, branca, meu cabelo é preto, ondulado. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, estou no meu segundo ano de PJ. E é isso, né? Eu sou a Maria Luísa, eu tenho cabelos longos, castanhos, uso óculos com armação marrom. Eu estou no meu primeiro ano de PJ, no segundo ano do ensino médio, com 16 anos. Certinho, pessoal. Vamos então conversar sobre o mundo do PJ. Como que o PJ chegou para vocês? Vocês podem compartilhar a experiência de vocês? Como que o PJ chegou na vida de vocês? Eu sempre quis participar do parlamento desde que eu tive conhecimento dele no nono ano. Então, eu tive conhecimento sobre o projeto no nono ano. Eu acho que o tema era justamente melhorias no ensino escolar. Tive contato por causa de alguns amigos da escola. Só que eu não podia participar porque é um projeto de ensino médio. Aí eu fiquei naquela ansiedade. Ano que vem eu vou participar, tô ansioso. Chegou no primeiro ano e a Genistela, ela estava dando aula na minha escola. Ela estava conduzindo um projeto que chama Direito na Escola, que é um projeto que visa ensinar para os estudantes do ensino médio sobre o direito, as legislações, né, os direitos constitucionais. E aí ela fez esse convite, né, nas escolas. Eu conversei com ela bastante, bati um papo, e aí vim. E foi assim que eu tive contato com o Parlamento Jovem, e foi uma das melhores experiências que eu tive no ano passado, e está sendo incrível do mesmo jeito esse ano. Bacana. E aí, pessoal, quem vai começar aí? Como chegou para mim? Isso. Realmente chegou para mim na escola, já que eles passam em todas as escolas falando, e na hora me interessou poder falar sobre política, ainda mais o tema do ano passado, que é cultura, que eu me interesso muito. Eu e o Miguel, a gente fazia teatro, então, nossa, poder fazer leis que vão reconhecer a nossa arte, poder mostrar para as pessoas e a importância cultural de tudo isso. Na hora eu falei, não, vou participar, eu vou fazer a minha parte, sabe? É muito importante a gente fazer a nossa parte. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Como o Miguel falou, o projeto eles passam pelas escolas. E durante o meu primeiro ano, ele passou, sim, lá na escola. Só que não despertou muito meu interesse na época. Aí, nesse ano, eu vi que o parlamento seria uma oportunidade de abranger meu conhecimento sobre leis, sobre oportunidades, como lidar com pessoas de personalidades, formas diferentes, né? Porque também aqui a gente aprende a se comunicar, a se soltar mais, e aprende muita coisa que a gente acha que não aprende. A gente aprende muita comunicação, isso eu gostei bastante. Muito bom. E dentro da estrutura do parlamento, quando vocês entram, o que mais chamou a atenção de vocês hoje, assim, nas etapas, né? Vocês têm as etapas de elaborar proposta, discutir proposta. O que mais chama e instiga vocês nesse sentido? Nossa, eu acho que a parte mais legal para mim é ter que fazer política para conseguir cargo. Tipo assim, era um negócio que eu já sabia que ia acontecer, porque é um negócio que a Genistela frisa muito, né? A gente que escolhe tudo o tempo todo. A gente vota em quem vai para tal lugar, a gente vota em quem que vai representar, porque é como se fosse uma micro experiência política, né? A gente precisa de representantes, porque não é
não é uma democracia direta, né? A gente não se representa o tempo todo falando. A gente precisa de representantes. E aí, essa coisa da gente ter que votar nos nossos representantes, de você ter que fazer política para conseguir voto, articular voto, conversar com as pessoas, essa é a parte que mais me instiga. Porque não dá para fazer nada sozinho. Você precisa de apoio, senão você não chega em lugar nenhum. Exatamente. E vocês, meninas? Para mim, as melhores partes são tanto fazer as propostas e discutir, cada um trazendo seu ponto de vista, também quando alguém muda a sua opinião sobre algo que você nem pensava, nossa, é muito bom. E também estar na mesa e se sentir no lugar de um vereador e saber a importância de estar ali e saber, tipo assim, ter essa sensação de poder votar, debater. Acho que a melhor parte para mim é o debate mesmo, ver opiniões diferentes, poder trazer mais clareza, poder defender as suas propostas também. Bacana. Eu também acho que eu lido um pouco com o que a Sofia falou, que é sobre a gente se juntar e formar as ideias. Porque às vezes a gente está pensando alguma coisa que falta um complemento que a gente não pensa na hora, mas às vezes com outras pessoas a gente consegue juntar. E o que o Miguel falou também é uma coisa muito legal que a gente tem experiência. Além também de trazer pessoas que passam pelas dificuldades que a gente está discutindo para contar as experiências dela, né? Porque muitas vezes a gente não sofre por essas e a gente precisa ter uma visão dessas pessoas. Entrar na empatia, né, de se colocar no lugar dessas pessoas para você poder defendê-las. Eu achei legal que todos vocês entraram num senso ali que é a construção coletiva, né? Todos vocês citaram a construção coletiva. É muito bacana ver jovem. Eu falo para todo mundo que o jovem do Parlamento Jovem é diferenciado, gente. É totalmente diferenciado de outros jovens. E a gente nota isso em todas as cidades, é o mesmo padrão. Jovens diferenciados ali que querem falar sobre política e mudar a realidade da sociedade. Voltando a esse assunto, dentro da experiência, o Miguel e a Sofia foram para a plenária estadual, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essa experiência da plenária estadual. Vocês chegaram ali no âmbito estadual, ali na Assembleia Legislativa. O que vocês acharam dessa experiência ali? Você falou sobre essa coisa de mudar de opinião. Aí eu vou começar falando da minha experiência na plenária estadual, falando do momento que eu mais gostei, que foi que eu falei assim, nossa, eu gosto muito disso aqui, que foi quando a gente estava defendendo os temas. A gente estava conversando sobre os temas. No ano passado, eu me lembro de dois temas em específico, o terceiro eu não vou me lembrar. O primeiro era segurança nutricional e alimentar no Brasil, e o segundo era o que ganhou, que é a inclusão da pessoa com neurodivergência e deficiência. E aí, eu não defendi o tema que ganhou. Eu não defendi o tema da inclusão da pessoa com deficiência e neurodivergência. Eu fui defender o tema de segurança nutricional. Aí eram 5 para cada tema, eu me levantei para defender, fiz a minha defesa, argumentei, foi muito legal, sentei. Escutei o depoimento, escutei as pessoas falando sobre, escutei a defesa do tema da inclusão da pessoa com deficiência e neurodivergência, mudei o meu voto na hora. E aí, eu falo que esse foi o momento mais legal, porque é aí que a gente percebe que a gente não é alienado, que nosso pensamento não é enraizado. A gente está aberto para fazer aquela coisa do tese, antítese, síntese, de ter um diálogo, uma conversa e chegar num ponto em comum. Então, esse foi o momento mais legal da plenária estadual para mim, essa mudança de perspectiva. Fora todas as outras Bacana. E você, Sofia? Todas que vocês têm junto lá. Sim. Quando eu cheguei lá e eu vi todo aquele mar de gente, tanta gente jovem lutando pela mesma coisa, e é mágico, a sensação é mágica, porque é tanta gente diferente, com o mesmo pensamento, então, mesmo que a gente tenha pontos de vista diferentes, a gente luta pela mesma coisa. E, nossa, foi incrível cada dia que eu passei lá, cada experiência, a gente cria muita amizade também. E, Não chorou? E também essa coisa do pensamento crítico, e quando a gente está, tipo, na nossa bolha social, a gente percebe que muitos jovens hoje em dia não pensam fora daquilo que já está enraizado na cabeça deles. E quando a gente chega no parlamento e vê gente que realmente quer aprender, quer debater, quer discutir e quer mudar aquilo que pensa, eu também tive um momento
que eu mudei de pensamento, que eu falei, não vou votar nessa proposta, para mim não faz sentido. Aí o menino chegou e já começou a me convencer, e foi me convencendo, e eu percebi que às vezes a gente pensa tanto, a gente foca tanto na nossa própria opinião, a gente nem quer escutar as pessoas, e quando você escuta, aí você muda na hora. Bacana, viu? Essa experiência de escuta, né, é muito importante dentro do parlamento jovem, né? Ter essa experiência de escuta, né? Porque se você não tem essa escuta, você não consegue nem enxergar outras possibilidades ali dentro das propostas. E você, Maria Luísa, o que você tem a dizer das suas experiências aí dos debates nesse sentido que os meninos falaram? Você também teve... Sim, a gente às vezes eu aprendi aqui dentro que às vezes a gente chega com uma ideia totalmente formada. Foi o que eles falaram, que, tipo assim, não, eu vou defender essa ideia e eu acho que isso vai ser o certo. Quando a gente vê as experiências individuais das pessoas e vê os problemas que elas identificam na nossa ideia, faz com que a gente produza soluções, que a gente crie novas ideias, que junte ideias e fique mais forte aquela ideia. Eu acho que esse é o parlamento, é a junção de várias ideias que busca uma melhoria para a população. E eu acho que os jovens são isso, eles conseguem ver problemas mais fáceis. Mas a gente também consegue solucionar problemas que às vezes as pessoas ficam o tempo todo batendo nessa tecla e a gente, às vezes, vê coisas que as pessoas não veem. E a gente está aqui para isso, né? Realmente, o jovem enxerga coisas que a gente está ali tão acostumado com o dia a dia, a gente não consegue enxergar. E vocês têm uma visão mais, não falo pura, mas assim, sem esse lixo, né, que a gente vai acumulando como adulto durante a vida, que faz a gente não enxergar certas coisas que estão às vezes na cara da gente ali, a gente não consegue enxergar. E quando chegou esse tema, né, que o Miguel falou que foi uma surpresa para ele, o tema de inclusão com pessoa com deficiência ali, quando chegou esse tema, Miguel, vocês todos aí, o que vocês pensaram ali, o que fez você mudar de ideia, o que fez vocês entenderem que a importância desse tema? Eu acho que inicialmente o que eu pensei foi assim, meu Deus, por que eu defenderia esse tema? Eu não consigo entender como que eu posso fazer alguma coisa com relação a isso. Como que eu posso ajudar nisso? Como que eu posso formular a proposta? Porque eu pensei assim, né? Tipo, vamos pensar nos temas em que são plausíveis a gente criar e elaborar coisas que possam realmente ajudar essas pessoas. E na minha cabeça, eu tava com um cabresto, assim, um freio de burro na minha cara, que eu não consegui enxergar absolutamente nada que eu poderia fazer para ajudar. E aí foi o que eu falei, escutei o depoimento, o tema venceu, e aí agora, na prática desse tema, tem muita coisa que dá para fazer. Muita coisa, muita coisa. E os subtemas são melhores ainda. Tipo, o subtema 3 fala sobre inclusão com relação às construções, né, aos espaços, e é um tema muito bom de explorar. O subtema 2, que é sobre inclusão digital também, é muito bom de explorar. Então, o que mudou para mim foi enxergar que tem como, sim, a gente fazer alguma coisa. E vocês, meninas, como que você foi encarar o tema? Quando veio o tema no passado, estava todo mundo junto e foi anunciado os temas que a gente poderia votar. Assim, muita gente levantou a mão e falou, eu vou votar nesse tema, e eu já falei também que eu ia votar nesse tema e que eu defendi até o fim. Porque acho tão importante, tanto para as pessoas deficientes como para as pessoas neurodivergentes, que cada vez mais tem mais jovens com neurodivergência, reconhecem pessoas com neurodivergência, e é muito importante lutar pelo direito dessas pessoas. Que agora a gente está falando sobre neurodivergência, não era um assunto tão pautado, ou que era tudo loucura, e agora a gente consegue diferenciar e tratar essas pessoas. Então, na hora eu pensei que não tinha outro tema para mim, de verdade. Aquele tema, para mim, me conquistou, e a gente tem que falar sobre isso cada vez mais, na sociedade, nas escolas, aqui no local de política. Então, eu tinha nem dúvida sobre isso. E você, Maria Luísa? Como eles participaram dessa escolha, eu acho que a experiência dele é bem mais interessante, mas eu vou falar sobre uma experiência que eu acho que as pessoas que não participam têm. Aquela ideia de que tem leis que protegem, tem coisas que falam que está sendo inclusivo, mas será que realmente está sendo? A gente, na hora que vê esse tema, fala assim, não, mas já tem um monte de leis que está sendo criada, políticas públicas, mas não está funcionando.
Eu acho que é isso que a gente tem que analisar aqui dentro, que a gente está aqui dentro para analisar. E aonde a gente pode melhorar para essas pessoas. Porque a Exatamente. gente tem que ter essas oportunidades de todo mundo. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. A questão é, né? Por que essas leis não funcionam? Por que não está funcionando, né? O que acontece dentro da cultura, da nossa cultura? Vamos voltar um pouquinho para a experiência de vocês. Vocês já tiveram, ou têm, ou conhecem alguém que tenha neurodivergência ou deficiência, né? Que de certa forma te inspirou dentro do projeto esse ano? Eu acho que eu sou uma pessoa com neurodivergência, né? Eu tenho depressão. E eu acho que desde pequena a escola é muito negligente com a gente. Então não dá apoio, não dá escuta, ou as escolas nem se preocupam em pôr um psicólogo lá dentro para poder atender os alunos, pelo menos ajudar. Como também, tipo, com o passar da vida, a gente vê pessoas com deficiência e outras neurodivergências e como as pessoas são negligenciadas na vida, como elas passam dificuldades que não deveriam passar. Uma coisa que eu defendo muito é como essas pessoas às vezes não têm possibilidade de trabalho e o mundo força elas a gastar cada vez mais. Capitalismo. Nossa, com certeza, com certeza. E vocês, meninos? Vocês têm alguém que... Diretamente falando, não. Mas eu acho que a gente que está aqui dentro, a gente observa muito, né? E é isso que a gente faz, observar pessoas não próximas, a gente pode observar pessoas que são distantes sobre as dificuldades que ela passa, e muitas das vezes a gente vê como terceiros, acho que é o mais importante, se preocupar com o outro sem ele ser próximo, né? Isso é muito importante mesmo, muito importante. Por exemplo, eu sou uma pessoa neurodivergente que descobri recentemente. E para mim esse tema está sendo muito importante justamente porque eu estou vendo jovem hoje, né? Abrindo aí sobre esse tema, falando sobre isso, coisa que na minha época nunca nem existia, esses termos, né? Nem era falado. Então eu fico muito orgulhoso de ver vocês, né, abrindo para se colocar aí no lugar dos outros, né, dos outros jovens que também precisam ter voz, porque a gente sabe que é uma minoria, né? Neurodivergência é uma minoria. E se não tiver outras pessoas para lutar pelos direitos, fica uma luta vazia, né? Dentro desses temas, o que mais vocês acharam interessante de trabalhar esse tema esse ano? Teve alguma coisa que aconteceu? Uma aula que vocês tiveram? Alguma experiência dentro do que vocês fizeram esse ano que chamou muita atenção de vocês? A gente teve um debate, uma conversa interessante, que foi direcionado por uma neuropsicopedagoga, a Michele Sabatini, né? E a gente estava num impasse, porque uma das principais propostas, uma das principais discussões que a gente tem aqui é acerca da criação de salas sensoriais, né? Para apoio de crianças dentro do espectro autista em crise, ou para pessoas com TAG, ou até os transtornos de hiperatividade também. E aí, só que aí a gente pensou, nossa, será que isso não é um problema? Porque a pessoa tá em crise e a gente vai afastar ela do convívio das outras pessoas para que ela possa melhorar. Será que não vai ter uma questão com exclusão dessa criança? E aí a gente perguntou isso para a Michele. E aí a Michele virou para a gente e falou assim, para a gente que está de fora, pode parecer que é exclusão, mas para eles precisam disso. E falando a termo chus, é um excluir para incluir. Aquela diferença de igualdade para equidade, a gente não dá a mesma coisa para todo mundo. A gente dá artifícios para que as pessoas estejam no mesmo lugar, assim, sabe? E aí ela abriu os nossos olhos com relação a isso. Foi muito melhor produzir sabendo que a gente não tem a visão de quem está incluído em determinados transtornos muitas vezes. Eu tenho ansiedade, e a minha ansiedade é muito ligada à questão acadêmica. E aí, às vezes, eu tenho crise de pânico, de ter surto de raiva, assim. Sabe quando dá vontade de bater, de gritar mesmo, de quebrar as coisas? E é uma coisa muito maluca. E aí eu estava comentando que
eu consigo ver pelo meu ponto de vista, pela minha experiência. A gente não tem essa experiência aberta de tudo que todas as pessoas vivenciam. E aí, esse esclarecer que a Michelle trouxe para a gente, né, melhorou muito a elaboração das propostas. A gente conseguiu construir coisas muito melhores sabendo disso vindo de uma profissional. Sim. Que bom, abre a mente, né? A gente fica limitado ali, achando que é uma coisa ali, e o profissional chega e mostra, não, pode ser esse caminho, pode ser esse caminho. E você, Maria Luísa, o que você tem disso? Continuando aqui, eu acho que é um complemento, que a gente acha que está sendo uma inclusão, na verdade, está sendo uma exclusão, né? Isso foi o que a Michelle mostrou muito pra gente, eu acho. Ela abriu esse olhar. Eu também fico muito feliz de ver esses profissionais que são ligados a esse tema, que podem ajudar, querendo fazer parte do projeto. Aqui já teve vários profissionais que vieram contar, pessoas que vieram acharam importante esse tema e vieram falar com a gente. Eu acho que isso é muito importante. E falando sobre o subtema também, e a Sofia estava falando a hora que deu uma picada, que acho que foi nós duas achamos o subtema 2 muito importante, muito interessante, que é usando o nosso maior meio atualmente, né? O meio de comunicação. A Michelle falou com a gente sobre como a comunicação e a informação chega diferente para essas pessoas. E acho que a gente não pensa sobre isso. Então, trazer cada vez mais uma... Como é a palavra? Como é que é? Decolonialidade? Democratização. Democratização. Da informação e da comunicação. Quando eu li lá falando que tem muitos sites que não se adequam à inclusão dessas pessoas, tipo, é algo tão fácil, as pessoas se negam a fazer. Porque não é, eu esqueci, eu não sabia que precisava. Eu sei que a ignorância é muito, muito presente, mas às vezes as pessoas se negam muito a incluir. Sim, as pessoas têm uma resistência, né? Uma resistência muito grande de inclusão nesse sentido. E voltando assim, a gente falou do tema desse ano, vejo que vocês estão bem engajados. O que vocês esperam assim, do parlamento de próximos temas, assim, que vocês acham interessante, que pode vir a ser discutido no parlamento? O que vocês imaginam aí? Eu e a Sofia, a gente entrou no parlamento com um objetivo no primeiro ano, que é tentar levar um tema que fale sobre a questão de educação sexual nas escolas, mas não necessariamente educação sexual nas escolas, um tema que converse sobre esses direitos à informação com relação à educação sexual, porque é algo muito escasso, Marcos, é um absurdo, tanto que a informação é escassa. Mas tem que ser algo que os pais têm que trabalhar em casa. Mas e quando os pais não têm informação também? Exatamente. Eu concordo tranquilamente com vocês, porque na minha época tinha educação sexual nas escolas que não tem hoje. É muito engraçado que a minha geração, ela cresceu com questão de prevenção, né, de IST na cabeça, e está se perdendo isso, está se perdendo totalmente essas questões, né, de trabalhar as questões tanto sexuais quanto sexualidade também, isso aí está zero nas escolas, Zero. A educação sexual, ela não só fala da proteção, mas ensina tanta coisa pra gente, principalmente sobre o respeito, o limite com o próprio corpo e o consentimento, que vai se perdendo. Isso aí é muito importante, gente. Muito importante. Nossa, as pessoas vão normalizando preconceitos e vão normalizando coisas violentas na sociedade, então é piada sobre falta de consentimento, então a gente tem que educar os jovens hoje em dia sobre isso. Teve um ponto legal do parlamento que eu vou usar para fazer um gancho, são as relações que a gente cria ao longo do caminho. Então, por exemplo, isso eu vou falar isso, que eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu em Araxá. Por causa do parlamento jovem, eu conheci o meu atual namorado. E aí a gente tá namorando, tem 8 meses e tal, mas esse não é o mérito. É que lá em Araxá aconteceu o seguinte: os garotos do segundo ano do ensino médio, acho que do curso de mineração, criaram um grupo no WhatsApp para tirar fotos de garotas durante o período da escola, e aí eles avaliavam e colocavam elas em listas. Tinham, tipo assim, discursos horríveis. Tem uma plataforma que
Fala Brasil, alguma coisa assim. Eles levaram essa denúncia para lá e virou um alvoroço gigantesco, porque eram falas criminosas, realmente criminosas, e não há uma conscientização acerca disso que seja efetiva. O que a gente vê aí da cultura red pill, da machosfera na internet ultimamente, é um problema muito grande. Eu acho que a gente vai sentar e discutir sobre um tema que seja forte para levar para falar sobre isso, porque é muito importante, Sim. porque também é violência. Exatamente. Eu acho importantíssimo essa questão, porque a gente tem uma cultura de consentimento, não consentimento, né? O pessoal chega querendo já tocar nas pessoas, sem pedir permissão, isso me já deixa muito grilado. E é uma questão cultural mesmo. E eu acho que nem é só sexualmente falando. Nesse sobre encostar, eu percebi que é uma cultura, nossa, errada, porque muitas pessoas não gostam de toque, não tem que ter toque sem consentimento. E parece uma coisa simples, mas não é. Esse simples que torna relações sexuais sem consentimento uma coisa comum, além da romantização muito forte, né? Que está tendo na própria internet, no meio de comunicação. Sim. Sim. E aí ela falou disso, às vezes, por exemplo, a gente tem uma cultura tão forte de toque físico, que às vezes você falar que tá desconfortável com um abraço, que não quer abraçar, que não quer um beijo, te tratam como mal educado, como sem educação. Gente, eu não sou obrigado a te abraçar. Exatamente. Eles sofrem muito por isso. Sim, por causa do estímulo. Exatamente, por conta do estímulo sensorial, né? Tem toda uma questão ali. E a gente está mudando isso, as pessoas têm uma resistência tão grande à mudança, né, de cultura, que é uma coisa, nossa. E se não fosse esses projetos do Parlamento Jovem, eu acho que a gente não teria. Eu vejo que o Parlamento Jovem faz avançar muitas coisas, pelo menos aqui eu vejo dar alguns passos bem importantes. Então eu vejo que essa visão do jovem muda um pouco a realidade mesmo, né, dessas questões ali. Tem algum outro tema que vocês acham interessante, além desses, ou não? Eu acho que conversar sobre... Mas já entra, né? Conversar sobre violência, sobre a normalização de senso crítico entre os jovens, porque... Será que travou de novo? Agora voltou. Voltou. Travou Até a de questão de criar senso crítico entre os jovens, porque o que está vindo de jovens que são alienados, de que não sabem, de que acreditam em coisas sem saber o que são essas coisas que estão acreditando. Alienígenas do Paraná. Alienígenas do Paraná. Fake news, né? Uma coisa que eu vejo nesse sentido é muito o conhecimento científico. Você ter um conhecimento científico do que é certo, o que é errado, o que é dentro da questão científica. Porque quando você não tem um letramento científico, você acredita em qualquer coisa, né? As pessoas acreditam em qualquer coisa. Então, E eu vejo que... Tá vendo muitas pessoas sem embasamento, né? Tipo assim, que tem uma ideia, só que não tem como justificar, como embasar essa ideia. O letramento científico, que quando a gente vai estudar ciência, a gente tem toda uma questão de entender o que é, né, uma teoria, como que ela é embasada, como é construída, o que é verdade, o que não é, o que é testado, o que não é. A gente não tem mais essa noção. Aí qualquer coisa que está na internet, as pessoas acreditam. Eu vivo desmentindo fake news na minha vida. Fico até com forma de chato, porque toda hora eu falo, nossa, é fake news. E isso é um absurdo, né? Porque a gente realmente a gente desmente as coisas, fala, não é assim que funciona, larga de ser chato, larga de ser a gente fica com forma de chato, é incrível. E aí essa questão das pessoas acreditando em tudo vem junto com discursos muito bonitos que não falam absolutamente nada, né? Porque o que tem de gente por aí que fala muito nada. bonito, não fala nada. Diferenciar a diferença entre oratória boa e verdade, né? E verdade é muito diferente, muito diferente. Pessoal, a gente fala sobre isso durante no meio de pessoas diverso, onde tem esse tipo de pessoa, as pessoas acham o cúmulo discutir sobre isso. O cúmulo do absurdo. Mas é aí que a gente percebe que realmente a maioria... É aí que a gente separa. Queria pedir uma oratória perfeita, mas sem
sem conteúdo algum, né? Sim, sim. Fala super bonito. Às vezes ninguém tá entendendo o que a pessoa tá falando, mas para eles, assim, nossa. Você viu aquele caso da redação da USP que foi zerada, do menino que escreveu? Escreveu todo lá, né? Você não dá conta. No português totalmente. Você vê como é que as coisas hoje em dia são, né? A internet facilitou muita coisa e também, né, prejudicou muito por causa desse sentido, esse acesso a qualquer tipo de informação. Sim. Pessoal, e outra coisa, queria que vocês dessem um recado, né? Porque vocês estão aqui para falar para o jovem também, para quem, para o jovem que está assistindo, alguns jovens de outras cidades vão assistir, vão ver, para dar um recado sobre a experiência, para quem não faz parte, para quem está fazendo parte, para quem é a primeira vez. Dê um recado vocês aí, para esses jovens aí sobre o Parlamento Jovem. O recado mais importante é conversem, escutem seus colegas, principalmente debatem e não fiquem com a cabeça fechada em só a sua ideia, só a sua proposta é boa, porque todas as propostas são boas, todas as ideias são boas, e a gente só vai fazendo uma peneira de qual a gente vai levar para frente, qual não vai, mas não significa que essa ideia não é. E que os temas que vão vir sempre lutem pelo existir e ser. Lutem por você ser você e poder existir. Então, lutem cada vez mais pelos seus direitos. Então, a gente vai lutar o direito da educação sexual para que não ocorra mais violências e desinformações, como também a gente já debateu sobre o LGBT, e a gente vai existir ainda aqui e vai permanecer. Exatamente. E vocês, meninos? Eu acho que o escutar e se colocar no lugar do outro. Porque a gente escuta coisas que a gente escuta. Porque se a gente não se colocar no lugar da pessoa que está falando, a gente não vai entender por que ela tem aquela ideia. Talvez aquela ideia não seja compatível à sua realidade, o que você vive. Mas se você se colocar na realidade do outro, entender a importância daquela ideia para aquela pessoa, talvez o mundo seria mais fácil sobre compreender o outro. Exatamente. E acho que a minha mensagem é com relação... Às vezes a gente está muito afastado do que é a política e a gente fala, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, mas a gente tem que lembrar que os principais movimentos de conquista no Brasil foram jovens que fizeram. Quem que estava lá pedindo voto direto para acabar com a ditadura, para votar no presidente na direta já eram os jovens. Então, a gente pode assumir esses lugares, a gente já está ocupando esses lugares. E é ocupando esses lugares que a gente faz a diferença. Porque não é fazer para a gente, é fazer para a gente junto com a gente. A gente também está aqui para fazer essa diferença. Então, assim, uma mensagem que eu posso passar é participe. Porque não dá para você cobrar se você não fizer também. Sim. Você precisa fazer para poder cobrar. Então, participe, leia, estude, busque absorver tudo que você tiver, participe da política, participe do Parlamento Jovem, vai assistir um plenário, um fórum, participa da política, porque é só assim que você consegue fazer política também, fazer com que a política também seja para você. E rapidinho, só um adendo ao que ele estava falando. Uma coisa que não é no parlamento, mas assim em qualquer lugar. Viver é uma política. Tudo na sociedade é política. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Nascer e morrer é uma política. Sim, é tudo político. Exatamente. Não existe, né? Eu não quero saber de política, eu não faço parte de política. Você já faz. Você só não faz política para você, você está sendo que fazem para você. Não existe. As pessoas estão fazendo ali, você está participando, mas. Né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer a presença de vocês, falar que vocês são jovens diferenciados, tá? Vocês fazem a diferença. Eu vejo muito os debates de vocês, eu adoro ver vocês debatendo, vejo vocês aí se expressando. Uma coisa para mim que me satisfaz muito é ver o jovem, né, se expressar ali as suas ideias, isso me faz muito feliz. Queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Vocês querem mandar um recado para alguém?
Sim, dá um beijo. Tem alguém aí que pediu um beijo, então vamos mandar um beijo pra Genistela? Um beijo pra Genistela. Um beijo pra G. É isso aí. É É isso aí pra G. É isso aí. Beijão, G. Seus pimpolhos aí, todos empolgados. Muito obrigado, então, tá? A gente fica por aqui. A gente vai retornar depois com um novo episódio, depois que passar as plenárias, pra gente ver como que foi o ano, as plenárias, tudo certinho, beleza? Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês Tchau, e tchau. até a próxima. Até. Até. Tchau.